Olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre os horizontes do solo. É uma aula bem interessante e bastante importante. E, a princípio, eu queria agradecer pela participação de todos. Vocês fizeram um bom trabalho a respeito da apresentação dos artigos. Às vezes a gente acaba dando o trabalho no horário de aula para vocês e até aceita depois, mas por um motivo. É para aproveitar aquele momento que vocês estão ali para isso. Porque se a gente fica dando fora muito do horário, o que vai acontecer? Vocês acabam tendo um acúmulo muito grande de tarefas, tanto da matéria minha quanto da matéria de qualquer outro professor, né? Então eu prefiro fazer o ponto de participação, preferi fazer na aula. Deu muito certo, vocês estão de parabéns. É, e queria aproveitar para falar que algumas vezes nem sempre parece um justo o que a gente fala e passa, não vai dar tempo. Mas vocês veem que dá, que a gente é flexível, né? Que tudo dá certo, que o objetivo principal é vocês aprenderem. E como é uma matéria de extrema importância, tanto na parte de solos em si, quanto na parte total da produção vegetal, eu gosto de abordar bastante pesado em certas questões, né? Então, a gente está aí fechando o mês de agosto. Eu julgo como foi produtivo até agora, a gente está dentro das expectativas de matéria. Quanto à aula prática, ela provavelmente vai ser postada em setembro, porque ainda eu não consegui fazer por questões pandemia e logística, PRA, tem um monte de coisa acontecendo nesse momento, então a gente está um pouco apurado, mas eu vou gravar dessa aula de hoje, inclusive, a respeito dos horizontes diagnósticos, e assim a gente vai trabalhar, tá? Então, vamos ver também, talvez tenha aí a liberação das aulas práticas serem presenciais, e se isso ocorrer, a gente pode pensar em marcar a aula de forma dividida em grupos, se for liberado, claro, né? Vamos esperar todas as novas atualizações a respeito da educação e de algumas aulas práticas. No mais, pessoal, vamos para a aula, né? Que é o que vos interessa. Vamos aí. Então tá. Hoje a gente vai falar a respeito dos horizontes diagnósticos. Os horizontes diagnósticos são aqueles horizontes em que nós temos em perfil do solo. Vocês já viram uma aula, a gente falou a respeito dos horizontes. E por que eles são conhecidos como horizontes diagnósticos, né? Porque algumas características deles são diagnósticos. Vocês viram o horizonte A, horizonte B, horizonte C, mas o horizonte diagnóstico qual que é? É aquele horizonte de acúmulo, né? São horizontes que caracterizam um tipo de solo. Então, hoje é uma aula que nós vamos aprender alguns termos. Eu já disponibilizei aí no Moodle uma apostila, né, da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, que é uma apostila bem completa e que apresenta todos esses termos, essas características. Então, a gente tem, né, a Constituição, só para fazer um apanhado aí, a gente tem a Constituição do solo, bem repetitivo isso, mas é para vocês fixarem. Nós temos que a Constituição do solo, ele apresenta, vamos por aí, 50 e 50, tá? 50% dele ar e água, e os outros 50% é minerais e matéria orgânica, que seria o sólido. Esses minerais é a constituição que a gente fala de textura. Então, é areia, silt e argila. Essa é a característica do solo mineral. O horizonte ístico, conhecido como horizonte ístico. O que é um horizonte ístico? Quando a gente fala isso. É um horizonte que vai ser constituído de um material orgânico
Ou seja, o carbono orgânico dele na análise é maior que 80 gramas por quilo. Ou, né, 8%. E, geralmente, eles estão presentes em um solo que chama organossolo. A gente vai ver isso mais para frente. Hoje é só sobre esses horizontes diagnósticos. São horizontes que são característicos de determinados solos e eles são horizontes que, conforme o solo apresenta, ele é classificado, né? Então, o horizonte ístico é o horizonte que a gente chama de OH. O que é OH? Lembra? O horizonte O, A, E, B, AB. A gente vai ver também isso nos horizontes transicionais e etc. O horizonte H ou O é aquele horizonte da camada mais superior e ele é O. Se ele não tem acúmulo de água, aí ele vai ser H se ele tem um período de acúmulo de água. Então, né, o H é o horizonte superficial ou não do quê? De constituição orgânica, sob condições de prolongada estagnação de água, foi o que eu acabei de falar. Então, vejam a característica desse horizonte. Ele apresenta uma coloração bem escurecida, né? Bem profundo esse horizonte. Vejam, você tem ali um horizonte H bem distribuído no perfil do solo, um acúmulo de água, vejam. O horizonte O já é uma camada também orgânica, mas ela é originada de uma drenagem livre. Então, ele é seco, ele é um solo mais seco, mas é orgânico também do mesmo jeito. Aí a gente vai ter o horizonte A chernozêmico, né? O horizonte A, lembra do horizonte A, aquele mineral? Só que esse é um termo, horizonte A chernozêmico. O horizonte A chernozêmico, ele apresenta, lembra das estruturas que a gente viu na aula passada? Ele apresenta uma estrutura de moderada a forte, ele não é fraco. Ele não apresenta estrutura fraca, que também é outra característica. A coloração desse solo, geralmente são colorações escuras ou de valor e croma baixo. Carta de Munsen, que é aquela carta que a gente usa para utilizar a cor, para identificar a cor, apresenta valor e croma, certo? Então, esses valores e esse croma é baixo. Se fosse alto, seria mais claro, eles são escuros, o que caracteriza, então, uma alta atividade de matéria orgânica. O carbono orgânico maior ou igual a 6 gramas por quilo. Saturação de base, pessoal. O que é uma saturação de base? Saturação de base é a soma dos cátions trocáveis, cálcio, magnésio, potássio, né? Saturação das bases interessantes. Então, você tem uma saturação de base alta, 65%. Ou seja, na CTC, que engloba, inclusive, a acidez do alumínio e o H+ do pH, você tem, então, maior quantidade, 65% da sua CTC ocupada por bases. Ele é espesso, geralmente esse A chernozêmico, ele tem entre 18 para mais. Vejam, né? Uma régua aqui. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo de régua aqui. Não tenho. Mas vamos pôr aqui 20 centímetros, né? Uns 18, 20 centímetros assim. 18 centímetros para o horizonte A é bem grande, é bem espesso. Então, essa é a característica aí, ó, dos A chernozêmicos, nessa classificação aí, né? Pessoal, isso daí, ó, o que é esse A1, A2, AB? O A1 e o A2 é a diferenciação em profundidade do horizonte. Às vezes tem uma diferencinha entre eles, você percebe que é um horizonte A, mas é um horizonte A mais profundo, que muda a estrutura, então fica A2. E a B? A B já é aquele horizonte que é misturado, que tem as duas características, tanto do A, de mineral, quanto do B, de acúmulo. E BT já é um B chamado de B textural, já é identificação. Esses dois na frente significa a numeração do material de origem. Então, geralmente aí o 1 é o A, o 2 é o B, aí sucessivamente. Seria
a gente fala que é o material de origem. Então, quase todos são formados pelo mesmo material de origem. O A é formado mais pela decomposição e formação da matéria orgânica. Então, não é tanto assim do material de origem. E o BC? BC é mistura de B com C. Né? E qual que é a diferença de BC e CB? O BC tem mais B e o CB tem mais C. E logo vem o C. Né? Aqui, ó, o A xenosêmico e o B latossólico. Quer dizer, ele apresenta um A xenosêmico e um B latossólico. Logo, é um latossolo, porque o horizonte B é um horizonte diagnóstico. A gente vai ver também a característica do B latossólico, né? Lembrando que o material está disponível para vocês, a hora que vocês quiserem. E aí, pessoal, a gente tem essas caracterizações em relação aos horizontes. Só um minutinho. Agora a gente tem um outro tipo de horizonte A. Então a gente tem, até agora a gente teve o horizonte ístico, o horizonte A xenosêmico e agora o A proeminente. O que é o A proeminente? Ele é muito parecido e semelhante com o A xenosêmico. O que ele vai mudar é que aquela saturação de base, ao invés de ser maior que 65%, ela é menor que 65%. Então, tem uma característica de uma saturação de bases mais baixa do que o A xeronosêmico. E aí também ele tem um horizonte B textural, né? A divisão aí entre a horizonte AP, o horizonte E, né? Aqui, ó. O horizonte A e o horizonte E, aí já vai para o horizonte B. Tudo isso é horizonte B. B textural. Aí a gente tem outro tipo de B aqui. Além desses, a gente tem o A úmico, horizonte A úmico. E o que seria esse horizonte A úmico? Ele apresenta algumas características. Então, quais são? Ele apresenta a saturação de base mais baixa que 65%. Ele apresenta uma espessura igual ao A xeronosêmico, ou seja, maior ou igual a 18, ele é bem espesso. Apresenta um carbono orgânico menor do que o do ístico e ele é calculado de acordo com essa equação, tá? Então, é uma equação numérica que mostra aí, né, o gás carbono, o carbono orgânico, né, de A versus a espessura, maior ou igual a 60 mais 0,1 vezes a média ponderada da argila e etc. Então, o carbono orgânico total, ele tem que ser maior ou igual a 60 mais 0,1 vezes a média ponderada da argila. Então, fazer uma média ponderada da textura desse solo, né, dos horizontes. Então, o cambissolo úmico aí, ó, vejam, são solos bem diferentes em algumas situações das nossas. São solos, por isso que eu falo, ó, solo, é tudo terra. Não é. Quando a gente abre uma trincheira, a gente observa a coloração, a diferenciação de estrutura, textura, agregado, serosidade, tudo isso classifica um solo. Né? Então a gente está vendo parte por parte as características dele. E como professor? Mas como assim? Quando que isso foi feito? Na verdade, historicamente falando, é um estudo muito antigo, de aproximadamente aí quase 80, 90 anos de começo da ciência do solo, pelo IAC, pelo Instituto Agronômico de Campinas, que desenvolveu inicialmente, foi uma rota que os pesquisadores saíram, abrindo solos para olhar, falou, qual que é a diferença? Esse nascisse, tá, mas qual que é a diferença ali embaixo? E foram assim classificando esses solos. Tanto é que você tem as classificações dos solos e essas determinações do nome e sobrenome dos horizontes, elas às vezes alteram, mudam às vezes os nomes, mas elas são antigas e são estudadas em decorrência a essa grande importância. Aí o A úmico, ele é bem espesso, né? E um B latossólico. Então aí você tem um latossolo também, vermelho, amarelo, úmico. Álico, textura argilosa. Olha o nome do solo.
Ele tem nome e sobrenome. Ah, é um solo. Qual? Então, solo, vermelho, amarelo, úmico, álico, textura argilosa. Entenderam o que eu quero dizer? Ah, qual que é o solo da Faíte? Ah, o solo da Faíte é X. Tá, mas é o que mais? A gente tem que aprender a classificar esse solo a partir das características dele de perfil. E a gente vai aprender a fazer isso. O horizonte antrópico. O que é esse antrópico? É muito interessante esse horizonte antrópico, porque ele hoje é muito usado em estudos paleontológicos. Arqueólogos, na verdade, desculpem, paleontólogo, talvez até tenha dinossauro, a gente não sabe, mas é arqueológico. Então, os arqueólogos estudam esse A porque ele foi modificado pelo homem, e em alguns casos você encontra os artefatos da pré-história, você encontra cerâmicas, facas, lanças, conchas. Por quê? Porque houve uma vida naquele solo, naquele subsolo, né? Conforme foi passando os anos, muitos anos, foi se formando camadas para cima. Né? Então, quando você encontra essas características, você geralmente trabalha com arqueologia. Eu tinha uma colega que era geógrafa, se eu não me engano, ou geóloga, e ela dizia que quando eles iam abrir loteamento, geralmente eles chamavam, porque encontravam muitas peças que iam para museus. Aqui em Itapeva tem um museu. Então vejam esses locais onde havia vida arqueológica e que se encontra aí a mudança a partir do homem. O horizonte afraco, o nome já fala, né? Não preciso nem falar o que ele é. Ele é fraco. Ele apresenta cores mais claras, né? Então, valores, lembra que o valor do croma e o valor são baixos quando é escuro? Então, quando é claro, ele é alto. Né? A gente vai ver na carta de Munsen isso. A estrutura, olha, a estrutura, ele é fraco, não é? Então, a estrutura, lembra na aula passada que a gente viu? É grão simples, maciço ou um grau fraco de estrutura. O carbono orgânico baixo de 6 gramas por quilo. A espessura, então, fica aí menor do que 5 centímetros, né? Independente das anteriores. E vai ser caracterizado pelo clima, né? Vegetação, material de origem, claro. Então, veja, ele é fraco, raso e apresenta essas características em relação ao carbono orgânico. Então, de acordo com esse material de origem, o clima, a vegetação, ele vai se desenvolvendo. Lembrando que o solo é um resultado de algumas características, né, de alguns fatores, e esses fatores incluem clima, vegetação, material de origem, etc. Aí, ó, a gente nota, né, o A moderado, né? Então tem o A xerinozêmico, proeminente, úmico, fraco e o moderado. Moderado. O que seria esse A moderado? Ele não se enquadra nos anteriores. Ele não tem nem o carbono menor que 6, ele não é tão raso, nem tão profundo, não tem cor nem clara, nem muito escura, fica ali no meio, tá aceitando. Ele é diferente do xerinozêmico, que é aquele lá no começo, da tração de base alta, escuro, espesso. Diferente do proeminente, diferente do úmico, tem menor espessura e cor. E diferente do A fraco, por quê? Porque ele tem mais carbono orgânico e estrutura. Isso é dominante. Estrutura dele não é fraca. Então, apresenta algumas características variáveis e, então, como é muito abrangente, qualquer um que não se enquadre nos demais é o A moderado. Então, uns vertissolos, neossolos quartzarênicos aí. Esses nomes, pessoal, vertissolo, neossolo, vocês não se preocupem, porque vai ser uma das atividades que nós vamos fazer. Cada grupo vai fazer um seminário com a apresentação do jeito que eu estou fazendo a respeito de um dos tipos de solos. Então, uma coisa que é levada em consideração para a determinação de alguns solos é a atividade da fração argila. E o que é isso? A capacidade é a argila sendo mais ou menos reativa, aquela história das cargas que a gente tem na reação do solo. Então, eu tenho um ponto em que maior ou igual a 27 centimol de carga
por quilo de argila, essa atividade de argila é considerada TA, que é uma argila de alta atividade. Se eu tenho menor de 27 centimol por quilo de argila, ela é uma argila de alta atividade, baixa atividade, desculpem. Né? Então, horizontes de subsuperfície, horizonte B ou no C, inexistência de B, são solos que apresentam essas características, né? Não, nesses horizontes. E a definição das ordens, que apresentam, então, a questão da argila, né? Os luvissolos, charnossolos, vertissolos, latossolos. Geralmente são solos que apresentam a diferenciação a partir dessas argilas, entenderam? A divisão, então, definição dessas ordens também leva em consideração as argilas. Então, ó, a gente tem aí, ó, num latossolo, olha a diferença. Num latossolo, ó, a CTC em centimol e argila. A CTC em centimol de carga por quilo, a gente tem o latossolo de 10, vertissolo de 32. A argila, a gente tem uma atividade aí de 60% e de 58%. Né? Então, a gente tem aí uma proximidade na atividade da argila, porém, uma CTC diferente. Então, a gente, para avaliar a CTC, a gente tem outras características. Por exemplo, o alumínio, né? O alumínio, o H mais Al, o cálcio, magnésio, potássio. Por que a CTC do vertissolo é mais alta? Porque ele tem bases, ó o vertissolo aqui, ó. Ele não tem o alumínio, ele tem uma acidez potencial menor do que a do latossolo. Ele tem muito mais cálcio, ele tem muito mais magnésio e potássio ali, mais ou menos, mas o que dá essa CTC elevado, o que consequentemente seu V% vai ser elevado, é a soma dessas bases, não a do alumínio. Então, você ter o vertissolo, essa característica, apesar da argila, a atividade da argila ser parecida, né, ali, você tem diferenciação na fertilidade do solo, por questões aí da disponibilidade e retenção de algumas bases. Né? Da mesma forma, aí a gente vai ter que a presença vamos lá, lembra das argilas? Que a gente sempre fala da vermiculita, caulinita, gipsita, argilas 2:1. No vertissolo, olha só, eu tenho que as argilas 2:1 estão muito presentes, o que é muito bom, que é o que vai gerar cargas aí permanentes no solo, vai dar uma alta fertilidade. Já a caulinita, que é uma argila 1:1, está mais presente nos latossolos. O que significa um latossolo? O que significa maior quantidade de caulinita? Maior intemperismo, solos mais antigos, solos que sofreram esse processo e foram perdendo as características. Então, quanto maior o tempo de intemperismo, você tem maior disponibilidade desse tipo de argila, porque ela vai desgastando. Pensa, é 2:1. Ela vira 1:1 por causa do desgaste do intemperismo, né? E um amadurecimento do solo também. Então, conforme o intemperismo vai passando, a gente tem o quê? A diminuição das esmectitas, que são argilas 2:1, o surgimento das caulinitas, que são argilas 1:1, e dos óxidos de ferro e alumínio, porque expõem. Pensam que são tetraédros de sílica. Se for uma argila 2:1, são 2 tetraédros de sílica para 1 octaedro de alumínio. Aí vai passando tempo, vira 1:1. 1 tetraedro de sílica, 1 octaedro de alumínio. Vai passando tempo, não é mais nada de nem argila, nem nada. É só óxido de ferro e alumínio. Fica o quê? Fica um solo com características, às vezes, não tão favoráveis quanto à fertilidade. Você precisa corrigir esse solo, é muito ácido. Então, quanto à mineralogia do solo, ela apresenta aqui, né? A gente tem as características, então, desses óxidos, das argilas. A gente tem que os minerais, né, 2:1, eles estão presentes nessa fração amarela, e já o vermelhinho, né, estruturas já 1:1, os demais. Então, aqui a CTC da argila, ela vai de acordo a isso. Por exemplo, uma CTC próxima aqui, que seria aqui, ela é uma CTC
de 13 a 25, né? Então, a gente tem os minerais mais reativos. Agora, esse mais em vermelhão aqui são de baixa atividade, né? Ou de menor de 10 centimol de carga. E esse de 25 é um pouco maior, né? Também são esses pontos aqui mais claros. E a relação silt-argila, pessoal, lembra que a gente falou de textura? Também está relacionado ao intemperismo. Porque você divide, então, né, a divisão dos teores de silt pelos de argila, no horizonte B. Isso faz a inferência do estágio do intemperismo, ou seja, do estágio de desenvolvimento desse solo. Por quê? Porque conforme for passando o tempo, se você tem um alto grau de intemperismo, quando a relação for menor que 0,7, vai ser uma textura média ou inferior. E você vai ter uma relação menor que 0,6 se for uma textura argilosa ou muito argilosa, tá? Então, se eu tiver uma textura média ou arenosa, menor que 0,7 é um alto grau de intemperismo nessa relação. Então, se eu pegar a quantidade de areia de silt e dividir pela argila, se ela der menor do que 0,6 em texturas argilosas, é alto grau. Se ela der menor que 0,7 em texturas médias ou arenosas, ele tem um alto grau. Então, solos bem desenvolvidos apresentam essas relações, por exemplo, os latossolos. Caráter ácrico. O que é um caráter ácrico quando a gente fala que o nosso solo apresenta caráter ácrico? Eu vou dar uma pausa no vídeo para a gente respirar.